Diz assim a palavra do Senhor: Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés eram como os de um urso, e a sua boca como de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoravam o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferisse coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, e abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Até aí tá bom, até o verso 8. Olha para cá, por favor. Você vai ver que aqui no capítulo 13, assim como no 12, o capítulo 12 falava do dragão de Satanás perseguindo a igreja. E aqui então no capítulo 13, que nós acabamos de começar a leitura, vai falar de Satanás usando os seus servos para continuar atacando o povo de Deus e sua igreja. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem os seus servos, os profetas, que levam a sua mensagem, a mensagem da salvação, do Evangelho. O que a Escritura vai dizer é que Satanás, da mesma forma, ele tem os seus servos que agem em função daquilo que ele ordena. Eu vou tentar mostrar aqui, que não é interpretação minha, que esses governos, esses chifres aqui, na verdade, que Apocalipse, que João relata, é nada mais, nada menos na história do povo de Deus e da igreja, governos malignos que se levantam para combater o povo de Deus. E você vai ver que João, ele faz a citação, basicamente, de Daniel 7, é o que a gente vai ver aqui. Eu quero passar, então, alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Você vai ver que, se você ler o Antigo Testamento, você vai reparar que quando bons reis se levantam, o povo adora o Senhor. Quando maus reis se levantam, o povo vive na imoralidade, na idolatria, adorando de fato a Satanás, a besta e o dragão. E é isso que Apocalipse também vai dizer. O primeiro princípio é o seguinte: a besta que emerge do mar representa governos malignos. Por que nós sabemos disso? Que essa besta representa governos malignos. Primeiro, a Escritura vai dizer ali que ela tem várias cabeças, como nós lemos. Possui coroas, símbolo de autoridade. E no versículo 2 diz que ela também recebeu a autoridade de alguém, no caso, do dragão. Se você tiver a curiosidade de chegar na sua casa e ler Daniel capítulo 7, você vai ver que Daniel, ele faz esta mesma associação. Ele usa os mesmos animais que nós acabamos de ler aqui, o urso, o leopardo, o leão. Ele usa os mesmos animais. E ali em Daniel capítulo 7, historicamente, eu já preguei sobre Daniel 7 também, historicamente nós vimos o cumprimento da profecia de Daniel 7 através dos impérios, ali no caso o Império Romano, Babilônico e do Império Persa. E então João, ele está apenas citando novamente o que Daniel disse. Repare que um seria como leão, outro como urso, outro como leopardo, e o último é um ser indescritível. Mas, independente das características de cada um, o que nós vemos é que todos têm o mesmo objetivo: combater o povo de Deus, combater a igreja, afrontar a igreja. É isso que nós vemos durante toda a história do povo de Deus. E nós vemos essa semelhança gritante entre o que João diz e o que Daniel disse séculos atrás. Essas muitas cabeças aqui são apenas um conjunto de governos, de impérios, que têm o mesmo objetivo, que é nos combater. Combater a fé cristã. Fazer com que o cristianismo seja colocado de lado e as ideias malignas deles venham a permanecer. William Hendrickson, quando ele comenta a respeito de Apocalipse capítulo 13, ele diz que o termo nome de blasfêmias que nós lemos aqui, ele fala a respeito de um slogan, um tema ou um credo que esses governos terão, que é contrário à palavra de Deus. Aí então, se você aplica isso nos dias de João,
qual era o império, os governos nos dias de João que tinham os seus credos que eram opostos à palavra do Senhor? Ora, o Império Romano. O Império Romano havia um lema, Dominus et Deus, dizendo que o rei era Deus, apenas ele. Ele era Senhor e Deus. E como os cristãos acreditavam que havia apenas um Senhor, Jesus Cristo, ora, o que eles faziam? Eles não se dobravam diante do rei. E o que acontecia por conta deles não se dobrarem? Perseguição. Foi assim que aconteceu com aquele monte de cristão. Não se dobraram diante do imperador e acabaram morrendo. E é assim que acontece durante toda a história da igreja. Outros governos que nós vemos constantemente se levantando na história do nosso mundo, principalmente aqui do ocidental, mas até do oriental também, são governos como o chinês, onde imagens de Jesus Cristo são tiradas e colocadas fotos, quadros enormes de Xi Jinping. O ditador, aquele que manda. O iluminismo, ele tirou a religião de lado e disse assim, não queremos mais na revelação. Agora o que vai nos guiar é a razão, é o nosso pensamento. E no Brasil também. No Brasil há os deuses governamentais ímpios que protestam contra a nossa fé também. A diferença é que no Brasil eles atendem pelo nome de progressismo, esquerdismo, comunismo, socialismo e seus braços como feminismo também. Repare, as blasfêmias seriam uma forma de ridicularizar aquilo que é santo. Isso é blasfêmia. Você já percebeu como que o tempo todo a nossa fé é extremamente ridicularizada? Ontem, segunda, conversava com uma senhora e ela me disse assim, você está com quantos filhos? Eu disse, por enquanto 3. Não, tá bom, já que vai querer ter mais? Gente, vai dar fraude? Quase que eu falei. Não falei, né? Falei por dentro. Aí nós ligamos a TV. A nossa fé é o tempo todo combatida. Para tudo que é lado. Esses dias eu vi uma postagem que estava lá. Orgulho LGBT, né? Eles põem hashtag orgulho LGBT. Eles querem se orgulhar do pecado, o problema é deles. Experimente. Você só comentar assim. Orgulho de ser hétero. Orgulho patriarcal. Orgulho do conservadorismo. Porrada na sua cabeça. Não podemos nos orgulhar. Eles podem. No versículo 2, como eu disse, é bem provável que ele esteja fazendo a citação de Daniel 7. Ele vai citar 3 animais e o último é uma criatura terrível. Repare como que os governos, por mais que tenham estratégias diferentes, seja o socialismo de Stalin ou de Trotsky, o objetivo é apenas um: banir a fé cristã. Afundar a fé cristã. Este é o grande objetivo deles. E sem elocubrar muito, porque tem alguns pastores que às vezes pegam alguns termos da Escritura e viajam lá na maionese, né? Mas sem elocubrar, se a gente pegar só esses 3 exemplos aqui, né, desses animais que a Escritura dá, por exemplo, o leopardo. Eu adoro assistir esses programas de caçada animal, de Discovery, eu gosto demais. Adoro ver o leão caçando as presas. Minha esposa não gosta, ela fica com dó. Eu adoro. Mas olha o leopardo. É uma velocidade absurda para capturar a vítima. Absurda. O urso, uma força brutal que destrói, dilacera a sua presa de uma forma terrível. O leão caça em bando. Sabe por que o leão é o rei da selva? Não é porque ele é o mais forte. O tigre é mais forte com ele. Ele é o rei da selva porque ele consegue caçar em bando, ter uma família. E assim ele consegue ser mais forte em equipe. E eles matam até os próprios leões que não se sujeitam a eles. Você percebe que a característica desses governos malignos é agir em bando. É tentar de forma brutal, escrachada, acabar com aquilo que a gente crê. Literalmente há lugares onde igrejas são demolidas, destruídas, onde você professa a sua fé cristã, você pode ser morto. Quantos aqui já não viram documentários de, olha, o pastor que foi pregar lá no Oriente Médio, e aparece o pessoal lá terrorista arrancando o pescoço dele de forma literal, de forma brutal, como se fosse um urso parecido com esse daqui que João acaba de nos citar.
O objetivo dessas comparações é mostrar para mim e para você que no capítulo 12 era o dragão que estava agindo. Lembra o dragão, a antiga serpente, Satanás? A diferença do capítulo 13 é que ele continua agindo, só que através dos seus servos. Ele que está governando. E é assim que acontece quando esses governos vão se levantando. É a forma de atacar a igreja de Deus através desses governos malignos. E não só isso. A ONU é um antro de demônio. União Europeia e afins, essas organizações mundiais, elas militam o tempo todo contra mim, contra a sua fé. Basta de fato estudar um pouquinho e você vai ver. Aquilo que eles professam vai de encontro àquilo que a gente crê. Segundo o princípio, governos malignos se reinventam, ressuscitam. Olha o que vai dizer no versículo 3. Também vi que uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. A ferida mortal foi curada, repare. Então, toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Um milagre que aparentemente só Deus podia fazer. Nós vemos ali acontecendo. E como ela estava ferida, um indicativo de batalha, porque essa é a nossa luta constante. Desde que o mundo é mundo, desde que a igreja é de Deus, desde que Deus instituiu um povo, o que nós mais fazemos é batalhar contra essas doutrinas mundanas, contra aquilo que vai contra a palavra do Senhor, desde lá de Abraão. Era assim que funcionava. Depois com Moisés, com Faraó, o Império Romano, Medo-Persa, e hoje nós. Essa luta é constante. E uma das cabeças feridas ali, eu sei que alguns teólogos vão fazer uma analogia a Nero, porque tem um mito que Nero também ressuscitou, e é claro que é só mito. Mas o texto ali ele não está interessado em definir cabeça por cabeça qual que é cada império, mas de mostrar que de forma global, ou globalista, se você quiser entender assim, mas que de forma global eles têm um objetivo: destruir a fé cristã. Por que nós não podemos olhar para esses tipos de governos malignos, como diz Apocalipse, e não associá-los a governos comunistas, que têm esse objetivo, que são totalmente anticristãos? É por isso que, meu irmão, é impossível você dizer, eu sou cristão socialista. Isso é indicativo de que você não sabe o que é cristianismo nem socialismo. Cristão comunista são coisas incompatíveis. Eles querem nos matar e você está dizendo que você é um cristão socialista? Como? É impossível. Agora, eles morrem, às vezes, só que acabam se reinventando. Pode ver, Karl Marx morreu. Mas as obras dele continuam se reinventando a cada dia mais. São eternas. Enquanto o Senhor não voltar. No versículo 3, vai dizer que toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Repare como as pessoas adoram seguir esses tipos de governo. É quase que um Deus, porque os governos comunistas, esquerdistas, eles vêm de fato dizer assim, olha, nós iremos prover tudo o que você precisa. A provisão deles não está mais no Senhor que nos guarda, mas sim no governo. E este realmente é o objetivo deles. Como que pode uma pessoa que não tem lógica nenhuma dizer assim, eu sou contra a pena de morte? Você pode ser contra, o problema é seu, não quero discutir em relação a isso, eu sou totalmente a favor. Mas repare, as pessoas dizem assim, eu sou contra a pena de morte, ainda que seja um assassino. Porque talvez não matou ninguém da sua família, né? Não foi seu filho, a sua esposa. Mas está lá, não, eu sou contra a pena de morte, ainda que seja assassino, que fez uma chacina, matou vários. Sim. E a mesma pessoa que diz que é contra a pena de morte para um assassino brutal, ela diz que ela é a favor de aborto até 3 meses. Como? Um adulto, criminoso, de caso pensado, não pode morrer, porque tirou uma vida. Agora você está dizendo que não há problema nenhum em uma mãe, das formas mais cruéis possível, matar uma criança literalmente inocente, que não tem nenhuma possibilidade de defesa, porque
em um assassinato, às vezes, pode sair em vias de fato e o cara tentar resistir. Uma criança, gente, de 3 meses, dentro da barriga. Qual resistência ela oferece? Absolutamente nenhuma. Como pode o cristão, ele dizer que é crente e ser a favor do socialismo em nosso país, sendo que, esses dias eu estava vendo, eu não lembro qual país era, os deputados entraram com um projeto de lei, com o PL, requerendo bolsa prostituta. É mole? Porque as profissionais da noite, profissionais, não pode falar que é sem vergonha, destrói lar não. Profissionais do serviço adulto. Bolsa prostituta. Um outro deputado cria um projeto de lei que dá direito à pensão para amante. Tem lógica? Ela destrói uma família, mas tem que ser indenizado. Marcelo Freixo diz que ele é a favor de uma dose controlada de cocaína. A dose certa. Como se fosse algo assim, não, é só isso aqui, depois eu paro. A bebida eles não conseguem parar. É droga. A intenção de João é esclarecer que o culto ao dragão é o mesmo culto à besta. E o que o mundo faz? Adora. Roma adorava o imperador. Eu lembro até hoje, o dia que o Fidel Demônio Castro morreu. Lembra quando Fidel Castro morreu? Eu lembro até hoje. Saiu aquele plantão lá, né, da Rede Globo. Pequei, assisti o Globo, me perdoa. Esse dia eu estava assistindo. Eu lembro do Jorge Pontual, quando ele foi dar a notícia da morte de um tirano que matou várias pessoas. Ele, em lágrimas, dizendo: morre um grande governante, Fidel. Você consegue ver? Adorando a besta? Vou adiante. Essa semana foi aniversário de um camarada, muito gente boa, Che Guevara. E uma vez eu vi uma página de esquerda onde um gay estava com a camiseta do Che Guevara. Ele não conhece nada do que foi aquele homem. Sabe por quê? Aquele homem matava gays por prazer. Essa semana foi aniversário de Che Guevara. E é impressionante como você vê adolescentes com camiseta dele. Jovens. Acham legal. O Che. Até íntimo. É o Che. Eu coloquei ali o tweet do Abraham Weintraub. Ele escreveu assim a semana: feliz aniversário, Che? Né, uma pergunta. Racista, chamava negros de macaco. Até os que lutavam ao seu lado. Fuzilava gays, apesar de serem gays, apenas por serem gays. Era cafajeste com as mulheres. Atirou na cabeça de um menino de 10 anos que clamava pela vida do pai. Covarde, implorou para não ser morto. Lixo. Quando ele foi encontrado de fato, ele implorou para não ser morto. Esse é o tipo de pessoa que o rapazinho da faculdade põe a camisetinha lá para ir para a faculdade. I love Che. Absurdo. É adoração à besta, como diz a Escritura. Esses governos malignos, mas que são adorados por muitos. Governos esquerdistas são a exata expressão da besta. Porque eles são deuses. E o objetivo aqui desses governos e de Satanás é fazer que, de fato, que a mentira triunfe no lugar da verdade. Que a injustiça triunfe no lugar daquilo que é justo. E para terminar, terceiro, põe por favor, Miguel. Para terminar, o cristão pode perder a batalha e até a vida, mas não a fidelidade. Olha o que diz o versículo 7 e 8. E também foi permitido atacar os santos, não só nos atacar. Pastor, até então tudo bem, eu sei que o demônio vai nos atacar o tempo todo. Mas olha o que diz o versículo. Também foi permitido atacar os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristãos foram atacados e vencidos durante a história da igreja. A minha e a sua vitória não vai ter sabor de mel, na maioria das vezes.
Não vai. Por diversas vezes passaremos por lutas, dificuldades. Muitos morrerão como miseráveis. Não é nem com pobre. Muitos cristãos passarão por lutas e perderão essas lutas. Aconteceu assim com vários. Comigo e com você também. Atacar os santos e vencê-los. Esse daqui é um dos motivos porque um governo socialista não pode aceitar a fé cristã. Sabe por quê? Eles não acreditam na vida pós-morte, na outra vida. Acreditam apenas aqui nessa vida. E se para eles a vida é só esta, eles precisam viver da melhor maneira possível. Onde já se viu aceitar dificuldades, problemas, filho com deficiência, enfermidade de pai, mãe, morte. Onde já se viu? Não podemos. Agora nós que somos do reino dos céus, embora estejamos vivendo aqui como peregrinos, nós sabemos que, ainda que a nossa vitória não se consume aqui nessa terra, na outra certeza. O cristão verdadeiro, ele sabe aceitar uma vida em dificuldades aqui. Ele sabe. Olha, eu já fui em vários lugares, várias casas, e realmente teve alguns lugares que eu fui que eu falei, gente, essa casa aqui, eu só vou ter uma dessa na glória. Tem possibilidade de eu ter uma dessa? Nunca. Aqui nesse mundo, não. Essa semana eu fui em uma casa que eu olhei e falei, gente, essa aqui nem na glória. Nem lá. Isso aqui não dá, não. Nem no céu vou ter uma dessa. Mas nós que somos cristãos, aceitamos. Qual o problema? Eu não tenho expectativa de terminar minha vida com uma casa na praia. Seria bom se fosse, né? Mas eu sei que não vou ter. E daí, qual o problema? Nós lutaremos pelo melhor aqui nesta vida. Mas caso não venhamos a conquistar tudo aquilo que queríamos, ou caso venhamos a terminar como escória do mundo, tem essa possibilidade de terminarmos de fato como escória. Qual o problema? Quem disse que isso aqui é o nosso fim? Não é. Eu coloquei Hebreus ali, Miguel, por favor. Hebreus capítulo 11, verso 37 e 38, olha o que o autor vai dizer. Falando sobre santos, servos de Deus que passaram por este mundo ao qual nós vivemos aqui. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, literalmente sem cabeça. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Você consegue imaginar? Pessoas morando em buracos. Eu uma vez fui visitar um rapaz que morava nesse lugar. Ele visitou a nossa igreja, eu vou fazer um visitinho para você. Não, pastor, melhor não, eu vou. Daí que eu fui descobrir, o cara morava quase naquele negócio igual, lembra onde o Tartaruga Ninja morava lá, desenho? É bueiro, né? Só que era um bueiro desativado. O cara morava lá. Gente, cristãos morreram dessa forma, sem um teto digno. Só cristãos verdadeiros conseguem passar por esse tipo de coisa sem ficar colocando Deus na parede. Porque a teologia de muitos é, calma aí, está passando dificuldade, coloca Deus na parede. Faz um voto com Deus. Não, às vezes esse é o nosso fim. E daí? Se essa foi a vontade do Senhor para a gente, que sejamos fiéis até nesses momentos. Falei para os irmãos, né, o meu pai, eu conversava com ele essa semana, ele dizia que onde ele morava, lá na roça, em Lagoinha, 10 irmãos, 5 homens e 5 mulheres. Pai, como que era a cama de vocês? Cama? Que cama? Esteira. Cada um puxava sua esteirinha e ficava no chão ali, só para não ir direto no gelado. E a escola, pai, como que era? Era 2 horas de caminhada, morro acima, cortando caminho para chegar à escola. Por isso que estudou só a 3ª série, né, do primário. Tinha como? Como que você vai, gente? 2 horas para ir, 2 horas para voltar? Não dá. Que Deus nos dê a graça de terminarmos como Davi. Oh, rico em ditosa velhice. Que Deus nos abençoe. Todavia, que nós não venhamos a perder a fé, caso venhamos a terminar como Paulo, sem bens, sem amigos, e tido como herege,
como vergonha para o Evangelho. Eu sei que os cristãos eles gostam da parte da história de José do Egito, onde ele passa por uma dificuldade durante toda uma vida, mas no final Deus recompensa. Tem essa possibilidade? Sim. Podemos orar por isso? Sim. E muitos dizem assim: Senhor, me faz avançar, porque para a glória do teu nome, para o testemunho do Senhor, porque é isso que eles querem, né? Contar testemunho. Oh, eu me arrebentei, tinha uma vida ruim e tal. Uma vez o irmão disse isso para mim: meu pai começou a ficar ruim, mas eu acreditei, tive fé, fui lá, orei. Falei: irmão, e aí? Morreu. Mas você falou naturalmente, assim. Aí tá certo, às vezes não vai dar do jeito que a gente quer. Mas ainda que a nossa vida não termine como a de José, honrado. Você sabe, aquele não era o final da vida dele. Não era. Os irmãos lembram, né, daquela ilustração? Para mim, quem melhor exemplifica isso aqui. O missionário ele fica anos fora, levando a palavra de Deus em outros países. E então, quando ele volta, tinha deixado família, filho. Depois de 2, 3 anos, ele volta para sua casa. E então ele de repente vê o aeroporto lotado de gente, festa para lá e para cá. E ele diz: puxa, louvado seja Deus, né? Uma recepção digna para um servo dele. E então ele vai e descobre que aquela festa não era para ele. Era para um famoso da cidade, um prefeito que estava voltando do mesmo voo. E então ele fica furioso. Como assim, Deus? Anos te servindo fora. E quando chega em casa, é essa a recepção que eu tenho? Ele, como se ouvisse uma voz lá do céu dizendo assim: mas quem disse que você chegou na sua casa, rapaz? Essa não é a sua casa. A sua casa lá. No final do livro Peregrino tem a cena fabulosa, no capítulo 20, onde Cristão e Esperança, eles atravessam o rio. E eles chegam na porta da cidade celestial. Então eles começam a ouvir os músicos do rei tocar. Eles começam a ouvir as vozes das pessoas que já estavam lá dentro antes dele. E John Bunyan descreve de uma forma fabulosa, de arrepiar mesmo de ler. Essa é a nossa volta. A volta para Canaã celestial. No versículo 8 vai dizer que todos os habitantes da terra adorarão a besta, menos aqueles que somos nós, que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós, ainda que este mundo se corrompa e vá todo para uma direção podre, pecaminosa, oposta à vontade de Deus, nós, ainda que poucos, lutaremos contra. E se terminarmos de uma forma miserável, como muitos terminaram, que possamos perder a batalha, a vida, mas que a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor permaneça intacta. Amém, meus irmãos?